Can you please repeat the question? Sí, por supuesto. Si te da más rabia que los goles de Chelsea los haya convertido un futbolista surgido de la cantera de Fluminense, futbolista brasileño. Eu vou tentar responder que eu não entendi. Que tem ouvido do jogador. O jogo estava bastante controlado. A gente sabia que nós iríamos receber uma pressão muito forte do Chelsea, acontecesse no início do jogo. Estávamos sabendo sofrer, mas infelizmente para a gente o João Pedro acertou aquele chute de fora da área, conseguiu fazer aquele belo gol. E é lógico, quando você sempre sai na frente, é uma vantagem muito grande, principalmente se tratando do calor. Aí você tem que ficar correndo atrás do adversário. Procurei mudar no início do segundo tempo. Infelizmente, num contra-ataque, nós não matamos a jogada e nós tomamos o segundo gol. E isso deu uma tranquilidade ainda maior para eles. Depois abri ainda mais o time, colocando o time mais para frente. Criamos algumas situações, mas é sempre muito difícil você enfrentar uma equipe bastante qualificada como é o Chelsea. Mas eles souberam aproveitar as oportunidades que criaram e, infelizmente, a gente não soube aproveitar as nossas. No momento que estava 1-0, nós tivemos aquele pênalti, bastante discutido. Alguns árbitros dão aquele tipo de pênalti, outros árbitros não dão. Não estou dando desculpa nenhuma, mas, com certeza, se ele tivesse dado o pênalti e nós teríamos feito o gol, a história do jogo seria totalmente diferente. Renato, Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. Queria um balanço teu sobre a campanha do Fluminense nesse Mundial, chegando à semifinal, e que legado o teu trabalho nessa competição deixa para os técnicos brasileiros. Hoje a gente vê muitos argentinos na Europa, poucos ou nenhum brasileiro. Qual o legado do teu trabalho nessa competição e da campanha do Fluminense para os técnicos e para o futebol brasileiro? Eu acho que a credibilidade voltou bastante forte para o futebol brasileiro. Pelas grandes equipes, tanto o Flamengo, Botafogo e Palmeiras, e agora o Fluminense chegando numa semifinal. Em termos de Europa, espero que não só o mundo, mas o Brasil possa olhar com outros olhos os treinadores brasileiros, valorizar um pouco mais os treinadores brasileiros também, porque nada contra os treinadores estrangeiros, pelo contrário, acho que tem espaço para todo mundo, mas muita gente fala somente dos estrangeiros e dá um pouco interesse para os treinadores brasileiros. Então, acredito que esse Mundial fez com que os treinadores brasileiros subissem bastante na cotação, e espero que seja dessa forma, que tenha um pouco mais de respeito, um pouco mais de paciência com os treinadores brasileiros. Sei que isso é difícil, mas esperamos que isso aconteça. Quanto à campanha do Fluminense, ela foi maravilhosa, em todos os sentidos. Fomos passando para os grandes adversários, grandes times do futebol europeu, futebol mundial. Chegamos numa semifinal, enfrentamos mais um adversário poderoso, foram melhores, mereceram a vitória, mas a gente sai de cabeça erguida por tudo que a gente fez. Acho que, como falei, nós levantamos bastante a credibilidade no mundo todo do futebol brasileiro. E agora vamos voltar para a nossa realidade, voltar para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, mas pode ter certeza que não só o nosso grupo, mas o nosso torcedor também está bastante orgulhoso pela campanha que a gente fez nessa Copa do Mundo. Next question for the gentleman in the brown. Renato, tudo bem? Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Parabéns pela participação e pela campanha. Em termos de estratégia, o que você havia pensado nesses últimos dias de trabalho, o que você acha que não deu de encaixe com o jogo de hoje? E, sobretudo, no primeiro tempo, me pareceu que o Fluminense teve uma dificuldade na saída de bola. Tem a ver também com os desfalques que você teve para o compromisso de hoje? E qual era a situação do Samuel Xavier também, que não pôde iniciar essa partida? Queria te ouvir em relação a isso. Obrigado. As dificuldades nós sabíamos que iríamos encontrar, porque o Chelsea é uma equipe que marca forte, marca sob pressão o tempo todo, e no momento que a gente conseguia ser jogando, nós erramos muitos passes por dentro, nós entregamos muita bola para o Chelsea, e no momento que a gente estava saindo, o Chelsea sempre pegava a gente com os espaços, e isso criou bastante dificuldade para a gente, porque é um time bastante qualificado, em 3, 4 toques, eles sempre chegam próximo da nossa área,
justamente porque eles têm velocidade pelos dois lados. São jogadores inteligentes, são jogadores do 1 para 1, que eu gosto bastante. Eu costumo falar sempre para vocês que eu sou fã de jogadores que gostam de 1 para 1, porque abre uma defesa adversária, justamente com a velocidade. Isso o Chelsea tem de sobra. Nós sabemos que nós iríamos ter esse tipo de problema, mas mesmo assim, depois a gente começou a controlar o jogo, mas infelizmente para a gente, o João Pedro acertou aquele chute fora da área, fazendo o primeiro gol. E aí as coisas começaram a melhorar para eles. Voltamos para o segundo tempo, continuamos brigando com eles. Infelizmente, num contra-ataque, exatamente por isso, pela velocidade, eles chegaram rápido na nossa área, fizeram o segundo gol. O João Pedro acertou mais um belíssimo chute, indefensável. Tive que abrir o time, fomos para o combate, praticamente, abrimos bastante, damos chance para o contra-ataque, criamos algumas oportunidades, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol, que a gente poderia ressurgir na partida. Mas é o que eu falei, a gente sai de cabeça erguida pelo que a gente fez. Quanto ao Samuel, um jogador que saiu no último jogo, com muita dor na perna, ele conseguiu se recuperar, mas não estava 100%, era um risco muito grande colocá-lo para jogar desde o início, principalmente se tratando do jogador de velocidade que tinha naquela posição. Question for the gentleman at the end of the right section. Robson Morelli, da Rádio Eldorado e do The Futebol. Renato, primeiro eu queria saber se você achou que foi pênalti, não ficou claro para mim. E segundo, o que te parece um jogador criado em Xerém, que chegou em Xerém aos 9 anos, que passou ali por toda uma história no clube, marcar 2 gols que eliminaram o Fluminense. Essa necessidade do futebol brasileiro de vender jogadores, como é que te parece isso? Bom, mas aí entra naquele esquema de que não adianta os clubes brasileiros quererem competir com os clubes europeus, né, em termos financeiros. Se eu não me engano, o João Pedro custou mais de 400 milhões para o Chelsea. Inviável. Inviável para qualquer clube brasileiro, até para um Flamengo, para um Palmeiras, para um Botafogo, é inviável. Não dá para competir com eles em termos da parte financeira. Então, pode ver que os clubes brasileiros, eles formam jogadores para poder vender para a Europa, justamente para conseguirem sobreviver. Essa é uma realidade que é desde a minha época de jogador. Não tem para onde correr. E nem sempre você, quando vende um garoto, você tem certeza que ele vai despontar no futebol europeu. O João Pedro, com certeza, está despontando, é um grande jogador, um jogador a nível de seleção brasileira. As coisas que acontecem no futebol. Quanto ao pênalti, aquilo que eu falei, na minha opinião, foi pênalti. Eu vi agora no vestiário. Mas tem árbitros que dão esse tipo de pênalti, tem árbitros que não dão esse tipo de pênalti. Muita gente vai falar que o braço estava colado no corpo. Não, o braço não estava colado no corpo. O braço estava um pouquinho aberto. Então, é a interpretação do árbitro. Tem árbitros que dariam aquele pênalti, como ele deu, foi ver no VAR, voltou atrás, eu achei pênalti. Como tem árbitros que dão aquele tipo de pênalti. Então, esse tipo de pênalti a gente vai discutir por muito tempo ainda. Uns dão, outros não dão, uns vão achar que foi, outros vão achar que não foi, mas não vamos nos apegar nessa desculpa se ele deu ou não pênalti, que voltou atrás. A única situação da partida, com certeza, se nós teríamos o pênalti, teríamos feito o gol, seria outro jogo, pode ter certeza disso. The next question, gentleman here in the front, on the left. Renato, Vitor Lessa, Jornal da Capital 1902. Acho que essa questão da qualidade do Chelsea, dos jogadores, a gente debateu muito e não tem que falar sobre isso, mas hoje, além de todas essas dificuldades, você começa o jogo sem 3 titulares. Né? O Freitas, o Martinelli e o Samuel Xavier, jogadores importantes, e aí para substituir o Martinelli você tem que colocar o Hércules, ou seja, você perde uma opção de reposição no segundo tempo, numa temperatura dessa aqui, um calor muito forte. Talvez faltou um pouquinho, que é também está dentro do aspecto financeiro, né? A diferença de elenco, de mais opções. Talvez se você tivesse mais opções hoje, talvez tivesse conseguido competir um pouquinho mais, até durante o jogo, pensando em repor a saída dos jogadores que você perdeu, e se agora o principal objetivo do Fluminense passa a ser voltar para a Libertadores. Você colocou bem, né? Lógico que quanto mais opções o treinador tiver, melhor. Mas eu não me queixo no meu grupo, não. O meu grupo é muito bom mesmo. Eu gosto de trabalhar com esse grupo. É lógico que
3 jogadores fazem a diferença. Também não estou dando desculpa, porque eu confiei e vou confiar sempre nos jogadores que entram, mas aí diminuem as opções, como você mesmo falou. Fazer o quê, né? Mas a gente fez um grande Mundial, não dá para ficar se lamentando agora. Infelizmente nós saímos, nós queríamos ganhar, como o Chelsea queria, nós queríamos dar de presente para o nosso torcedor a nossa ida para uma final, mas hoje não deu. Mas eu volto a repetir, a gente sai de cabeça erguida e como eu falei também, agora a gente volta para a nossa realidade. Na próxima sexta-feira, pela manhã, a gente volta para o Brasil e na próxima semana a gente já tem Campeonato Brasileiro, depois, no final do mês, Copa do Brasil, Sul-Americana. Enfim, voltar para a nossa realidade agora, dos nossos campeonatos no Brasil. Mas acho que é importante que nós saímos dessa Copa do Mundo bastante fortalecidos por tudo que nós fizemos, em todos os sentidos, entendeu? O grupo volta mais forte, o nosso torcedor, uma confiança maior nesse grupo. E agora a gente vai brigar pelas competições que nós temos no Brasil. The last 2 questions, the gentleman with the tie. In English, Ron Blum from AP. As someone who has been with Fluminense for a long time, what did you think of João Pedro deciding você not achou to celebrate da the decisão goals do João against Pedro his de boyhood não team? comemorar os gols que ele marcou? Bom, aí cabe ao jogador, né, tomar essa decisão. Ele é cria de Xerém, cria do clube. Então, por respeito ao nosso torcedor, ele achou melhor não comemorar. Foi uma decisão dele. Eu, particularmente, achei bonito, entendeu? Mas aí cada jogador toma a sua própria decisão lá dentro do campo. Alguns, mesmo sendo criados no clube, quando fazem gols, comemoram. Outros não. Ele, por respeito à torcida do Fluminense, achou melhor não comemorar. And then the last question, the gentleman with the green T-shirt. Boa noite, Renato, que é o João Quer. Renato, você falou agora sobre o elenco sair mais forte, a torcida ganhar moral, né? O elenco ganhar moral com a torcida também dessa competição, e agora voltar para a realidade. Você enxerga algum desafio em voltar para essa realidade, depois de ter vivido um sonho aqui com esses jogadores, viver uma coisa tão diferente, agora voltar para, digamos assim, o dia a dia? Como que você enxerga dentro do elenco uma forma de motivá-los para seguir em frente e buscar outras conquistas ainda dentro dessa temporada? Obrigado. Porque nós vamos ser mais cobrados ainda, né? Nós sempre somos cobrados diariamente, durante as partidas, e por essa campanha nessa Copa do Mundo que a gente fez aqui, o torcedor se animou, se alegrou, e vai querer essas mesmas apresentações que a gente teve aqui fora, lá no Brasil. É difícil motivar o grupo em termos de sentido, porque nós estamos jogando uma Copa do Mundo para o mundo todo, e agora a gente volta para a nossa realidade lá no Brasil. Mas esse tema, essa parte, principalmente psicológica, eu vou trabalhar bastante os jogadores, porque, querendo ou não, a nossa responsabilidade aumentou. Aumentou por chegar numa semifinal de Copa do Mundo. Então, a cobrança vai ser ainda maior, mas agora vamos voltar para o Brasil, dar 2, 3 dias de folga aos jogadores para que eles possam se recuperar. Todo mundo está precisando disso, nós estamos há um mês aqui fora. E aí, na volta, provavelmente na próxima segunda-feira, eu já vou ter esse tipo de conversa, de papo com o grupo, justamente por isso, porque, sem dúvida alguma, agora a nossa responsabilidade aumentou e nós provamos que nós temos condições de voltarmos para o Brasil e brigarmos pelas competições que a gente vai disputar.